A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Ele é Deus que se fez carne, morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo é o Espírito que dá vida, o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus, o mesmo Espírito, que está em todo lugar. Está dentro de você, se você creu e chamou Ele para morar dentro de você. E todos nós que fizemos isso, nos tornamos o povo de Deus, a igreja, o reino de Deus, uma igreja, um reino, onde Ele é o rei, o Senhor, o pastor. Aqui é o irmão Xavier, do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Casamento do seu filho. Um rei celebrou um casamento. Algumas datas muito especiais na vida das pessoas. Quando elas são concebidas, quando elas nascem, quando elas aprendem a ler e escrever, quando elas se formam, conseguem algum diploma, quando elas se casam. Nascimento, casamento, são coisas muito importantes na vida de uma pessoa. São divisores de água na vida de uma pessoa. Casamento. A pessoa deixou de ser sozinha e agora ela tem um compromisso com uma outra pessoa e vai formar uma família. Vai ter mais pessoas envolvidas. Ela não vive mais para ela só, agora ela vive para uma família. E Jesus é o noivo e o pai, que é ele mesmo como o pai, vai fazer a festa do filho, que é Jesus. Ele vai se casar. E no casamento, ninguém fica dando muita atenção para o noivo. No casamento, as pessoas sempre dão muita atenção para a noiva. O vestido dela, a ternura dela, enfim, não é verdade? E não importa quão humilde seja uma pessoa, que ela praticamente não tenha nenhum poder aquisitivo. Ainda assim, o pai, na sua simplicidade, frita nem que for 2 ovos e faz um arrozinho da hora para comemorar o casamento do filho. E se ele tem mais condições, ele mata uma galinha, um porco, um boi, uma vaca, aluga um salão de festas e dá uma grande festa. E aqui nós estamos vendo o Rei da Glória, o Criador dos céus e da terra, preparando o casamento do seu filho. O único filho, ele não tem 2 filhos, só tem um filho. Ele é o noivo. E quem é a noiva? Que todo mundo dá atenção e coloca os olhos sobre ela, nas bodas. Sou eu e você. Jesus não tem as noivas, ele tem a noiva, porque ele não terá as esposas, ele vai ter a esposa. E a noiva é a igreja, a é singular. Então na Bíblia Sagrada não existe mais do que uma única igreja. Quem é a igreja? Todos os filhos de Deus. Independente se eles se reúnem ou não se reúnem em algum grupo cristão, isso é independente. Não é a pessoa ser adepto de uma religião, de uma denominação que coloca um nome de igreja que é errado, porque lá não é a igreja, lá é um grupo religioso com nome de igreja, porque a igreja é uma só, não é aquele grupo, inclui todas as pessoas. Então eu e você que creu no Senhor, e você que vai crer e receber, vai se tornar parte da noiva de Cristo. Quem é Cristo? É Deus. Da noiva de Deus. Lá no Velho Testamento o Senhor já se posicionou assim. Porque eu, vosso Deus, sou o vosso marido, um único marido. Falou isso para o povo de Israel. Porque o povo de Israel no Antigo Testamento é uma figura, representa toda a igreja que é o povo de Deus universal. O judeu representa o povo de Deus terreno, Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos. Mas quando ele morreu e ressuscitou e ele entrou dentro dos que creram, todos os que creram, independente se é judeu ou não,
se tornou parte da noiva de Cristo. Então nós vamos ver aqui um pouco como é que vai ser essa festa do casamento que vai acontecer. Está bem pertinho, está marcado o dia já. Que dia vai ser? No dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. O último dia depois da grande tribulação acabou. Vai começar 1000 anos de festa. Para mim e para você. Para Deus é um dia só. O dia em que ele vai se casar com a noiva. O que aconteceu? Ele estava preocupado com os convidados. Todo casamento precisa ter convidados. Nem que não for ter festa. Se for lá no cartório, precisa ter convidados. Precisa ter pelo menos a testemunha. Não sei quantas testemunhas é requisitado pelo cartório para se oficializar aquele casamento. Mas tem que ter pelo menos testemunhas. Então precisa de convidados. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas do seu filho. Quem? Do Senhor Jesus. Ele, Deus, é o Pai, é o Rei. E esses não quiseram vir. Puxa, o Senhor mandou convidar todos para virem às bodas do Cordeiro. Mas esses convidados não quiseram vir. Por que eles não quiseram vir? Olha só o noivo, que é Jesus. Quando ele se apresentou como homem, ele não era rico. Não tinha dinheiro, não tinha mula, não tinha cavalo, não tinha carruagem para receber a noiva, nem jumento e nem jumenta ele tinha. Ele pediu para pegar emprestado. Ele pediu emprestado e montou no jumentinho e entrou em Jerusalém. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É Jesus, Deus. Então hoje as pessoas estão preocupadas com uma aparência exterior. E Jesus está preocupado com a aparência interior, aquilo que de fato nós somos, no nosso interior, não no nosso exterior. E ele continuou chamando os convidados. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. Ele mandou mais convite aos ilustres: vinde fazer festa. Sabe quem são os primeiros convidados aqui? São os judeus. Porque Deus os escolheu, fez de um homem, idólatra e pagão, Abraão, uma nação. E Deus colocou o nome dele naquela nação, Israel. Israel de Deus. E quando o Senhor quis abrir para que todas as pessoas da terra fossem incluídas como povo de Deus, os israelitas, os judeus, o recusaram e não creram e não receberam, porque o rei deles entrou montado num jumento emprestado, num jegue. Rejeitaram o Senhor. Convidados ilustres. E Jesus, quando pregou o evangelho, convidou pessoas ilustres. Pregou o evangelho para todos, pregou lá no templo, para os anciãos, para os sacerdotes, para o sumo sacerdote. Falou a palavra de Deus lá no templo de Jerusalém, convidou eles. Olha, a igreja não é uma religião judaica que vocês fizeram, tradição, não. A igreja não é esse templo físico aqui de Salomão que eu permiti que fosse construído e coloquei meu nome aqui para sempre, mas aqui não é a minha casa. Embora ele chamou aquilo, a minha casa era chamada casa de oração, porque aquele templo é uma figura da igreja e não do templo em si, porque Deus não mora em casas feitas por mãos de homens, ele falou. E ele foi lá pregar, convidar os convidados, aqueles que sabiam as escrituras, as letras, que estudavam, os teólogos. Vinde, eu quero me casar com todo o povo que crê em mim, vocês também têm o direito. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. Lá, quando Deus estabeleceu Israel como uma nação escolhida terrena para representar o reino de Deus na terra, Deus enviou muitos profetas.
E o que os judeus faziam antes deles matarem Jesus na cruz? Matavam os profetas. Claro que eu não estou aqui generalizando, não é? Uns poucos sempre criam e temiam a Deus e foram servos de Deus. Por isso que Israel não foi extinto. Porque Deus sempre preservou uma semente, um remanescente que fazia a vontade dele. Mas a maioria, crucifica, crucifica. Vamos trocar ele pelo ladrão Barrabás. E o rei, tendo notícias disso, se encolorizou e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. O povo de Israel, por causa desse tipo de atitude, foram destruídos várias vezes. As mais notórias foram lá com Nabucodonosor, todo o país destruído, foi o final. Antes dele, com o rei da Assíria, o reino do norte foi destruído, as 10 tribos, depois Babilônia. Acabou. Depois eles voltaram porque Deus assim havia avisado que eles iriam voltar de lá. Pregaram Jesus na cruz. De novo no ano 70. Foram destruídos e queimados. Mas tem o remanescente que teme o nome de Deus, que guarda os mandamentos de Deus. Em 1948, o povo de Israel foi colocado como nação novamente. Um milagre de Deus. A Guerra dos 6 Dias. Deus mesmo lutou por Israel. E agora? Então disse aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então veja que o Senhor convida toda. Não é que ele não iria convidar os mendigos agora que a gente vai ler aqui. Não, ele convidou a todos. Porque ele está comparando isso aqui àqueles que já conhecem a palavra e aqueles que não sabem nada, que são ignorantes. Então, como aqueles que tinham conhecimento da letra da palavra recusaram, e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Tá vendo? Deus não faz exceção. Então Deus é mau? Não, ele vai transformar o mal em bom. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então veja que quem a maioria creu no Senhor foram as pessoas indignas. No capítulo anterior nós já lemos que Jesus avisou esses religiosos, meretrizes, e os cobradores ladrões de impostos entram na frente de vocês no reino. Não que o Senhor vai permitir isso acontecer, mas ele vai transformar essas pessoas em pessoas dignas de estar no casamento dele. E o rei veio dar uma olhadinha na festa. Viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. Quem que estava agora no banquete? Eram os indignos. Mas mesmo os indignos têm que estar com a veste correta, limpo, puro, lavado no sangue do cordeiro. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele amarelou, emudeceu. Como é que você entrou aqui sem a veste nupcial? Se você está aqui é porque você é meu convidado, você creu em mim, você tem o direito de participar. Mas cadê a sua roupa de casamento? E lá no livro de Apocalipse está escrito que os atos de justiça são as vestes, as roupas dos santos. Quem são os santos? Não é os santos de idolatria que o sistema religioso ensina, que é errado, que é pecado, que é abominação. No Novo Testamento, os santos são as pessoas que têm a vida de Jesus dentro dele. Aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Jerusalém, aos santos que estão em Éfeso. Quem são esses santos? A noiva, a igreja, os servos de Deus que moram naquela cidade. Poxa, então eu sou um santo? Olha, todos nós somos. Não por merecimento. Nós somos santos porque Deus, que é santo, mora em nós e Ele vai nos santificar dia a dia, nos transformar pela renovação da nossa mente. Então o Senhor nos considera santos, puros,
sem mancha, sem mácula, sem ruga, se nós trilharmos esse caminho de crermos, nos arrependermos e nos lavarmos e queremos andar na presença dele. Mas aqui tinha um mau que creu, que faz parte do povo de Deus, mas que não quis arrumar a sua vida. E aí? Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Não é para o lago de fogo, porque ele é um servo de Deus. As trevas exteriores não é o lago de fogo que a Bíblia diz que foi preparado para o diabo, não é para o homem. E os seus anjos, aqueles que seguiram Satanás, que também é um anjo, não foi preparado para o homem. Mas infelizmente toda a raça humana que não temeu a Deus, que não teve Deus dentro de si, será lançado dentro do lago de fogo. E não tem ninguém lá. Está vazio o lago de fogo. Está virgem ainda. Quando que ele vai ser inaugurado? Na grande tribulação vai ter 2 indivíduos que serão lançados lá, que vão estrear esse lugar. Que a Bíblia não cita onde é fisicamente esse lugar. Como a Bíblia cita onde é fisicamente o Hades, no coração da terra, no seio da terra. Que lá no Hades tem o Seol, o paraíso e o abismo, é assim que a Bíblia mostra. Mas esse servo convidado, se é convidado é dele, faz parte dele, do povo dele. Ninguém convida uma pessoa que não tem nada a ver com ela para o seu casamento, que nem conhece, que não faz parte do seu círculo de amizade, de familiar. Ninguém faz isso. Esse aqui fazia parte. Mas qual foi o problema dele? É que ele não se lavou. Os atos dele não mudou. Então ele não foi considerado digno de participar das bodas. E ele foi retirado. Foi colocado aonde? Nas trevas exteriores. Lá no livro de 1ª e 2ª Tessalonicenses, o Senhor mostra que o julgamento começa pela casa de Deus. E a casa de Deus é a noiva e é a igreja. Na volta do Senhor no último dia, todos os remidos do Senhor estarão diante dele nos ares. É o tribunal de julgamento de Cristo. Todos que estão ali são de Cristo. Mas ali haverá um grupo que vão entrar e participar da festa das bodas, de 1000 anos de festa. E todos os outros que não tiverem a veste adequada, inclusive eu, se eu não estiver com a minha veste adequada até naquele dia, serei lançado nas trevas exteriores. Não é o lago de fogo, é um lugar de disciplina. Você na sua vida teve tempo de lavar as vestes, por que você não lavou? Agora você vai ter que ser forçado, você vai para a lavanderia lavar as vestes. Onde que é? Nas trevas exteriores. Ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Muitos evangélicos aplicam essa palavra assim: se você creu, você é salvo. Aí se você não creu, você vai para as trevas ranger os dentes. Olha, aqui quem foi colocado lá foi o convidado para a festa, os servos de Deus, maus. Não é para ímpio, não é para incrédulo, aqueles que não têm a vida de Deus, que só são criaturas de Deus, não são filhos de Deus. Qual é a diferença entre uma criatura e um filho? Todos nós somos criaturas de Deus. Filho é aquele que recebe o DNA de Deus. E como é que o DNA de Deus entra na pessoa? Quando o espírito dele entra dentro do espírito da pessoa, ele se torna um filho de Deus. Além de criatura, filho. E aqui todos são filhos, foram convidados para a festa do casamento. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então Deus é amor e ele perdoa e transforma o pecador, o pior pecado, na mais alva lã, branquinho, como a neve. Mas o Senhor é justiça. Então, não será toda a igreja que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Só os vencedores. Já estão aprovados nesse tribunal. Mas a maioria da igreja que está viva vai ficar para a grande tribulação. Vão ter uma oportunidade de lavar as vestes à força. Qual é a maneira de lavar as vestes à força na grande tribulação? Não aceitar a marca do governador mundial que está para aparecer. Não aceitar a sua senha, porque se você aceitar, você está o reconhecendo como Cristo, e ele não é Cristo, ele é o anticristo. E quando é que ele vai surgir? Quando ele morrer.
Que é isso? Como é que um defunto vai governar alguma coisa? Sim, esse líder mundial vai governar o mundo por 7 anos. Está escrito na palavra, Deus que determinou isso. Quando terminar o governo dele, é o último dia, acabou o Armagedon, a guerra. O Senhor voltará. Acabou. Mas esses 7 anos, que é o governo dele, está dividido em 2 partes na Bíblia. Lá em Daniel 12, 11 e 12, 11 e 12. 2 partes. Primeiro vai acontecer a primeira parte do governo desse governador mundial, 1335 dias, uma parte boa, que a Bíblia chama de falsa paz. O que vai acontecer com o governador mundial? Está lá em Apocalipse 13. A besta que veio do mar, do outro lado do mar, para governar em Israel, em Jerusalém, lá da cabeça do dragão no mapa mundi, lá da Europa, foi ferido de ferida mortal na cabeça. Provavelmente ele será assassinado. Na hora deste velório, que já se cumpriu a primeira parte dos últimos 7 anos, a primeira parte que é chamada de falsa paz. Na hora do velório, o Senhor vai vir fazer uma visitinha na face da terra, para ver a sua noiva que está preparada, para ver quem já está pronto para entrar na festa. Aquele um que antes da festa vai lá e compra o vestido, o sapato e marca com o cabeleireiro e está prontinho para casar. E tem aquela outra não, que deixa para a última hora. O casamento vai acontecer daqui 5 minutos, ela nem penteou o cabelo ainda. Olha que situação. Mas os que estão vigilantes não vão passar a grande tribulação. Estou falando da igreja viva aqui na terra, não dos que morreram. Porque o Senhor prometeu em Apocalipse: ao vencedor eu o livrarei da hora da provação, que é a grande tribulação. O que vai acontecer com os vivos, fiéis? Serão arrebatados vivos, transformados num corpo de glória. E nesse momento vai acontecer a ressurreição da igreja que morreu fiel. E esse grupo se une e é arrebatado até a presença de Deus. Que hora? Na hora do velório do governador mundial. E lá do céu, o diabo que nos acusa de dia e de noite é lançado para a terra. Acabou, vai haver uma guerra lá nos céus. O que acontece com o defunto lá no seu velório? Ele se levanta do caixão. E quando ele se levantar, toda a humanidade vai falar: ele ressuscitou. Esse é Cristo. A gente viu ele ser morto e ele levantou do seu velório. Só que quando ele se levanta do seu velório, ele se declara: eu sou o Cristo. Por isso que a Bíblia o chama de o anticristo. Aí haverá 1260 dias de grande tribulação. 3 anos e meio, 42 meses. É o segundo período do seu governo. Então aqui o Senhor falou assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós precisamos ser os escolhidos antes da grande tribulação. Porque se nós não formos esses escolhidos, nós vamos ser deixados para trás e passarmos a grande tribulação. Se não negarmos o nome do Senhor, não aceitando a marca da besta, nós nos tornaremos parte desses que vão participar da festa das bodas do Cordeiro. Mas todos os infiéis serão julgados e colocados nas trevas. Eu estou falando da igreja, não estou falando de quem não é povo de Deus. E vão ficar lá. Mas eles não são de lá. Quando terminar a festa do casamento, o reino milenar, 1000 anos de festa está em Apocalipse. O casamento que o rei, que o Criador preparou para o seu filho, que é ele mesmo como filho. Com todo o povo da face da terra que serviu e honrou ele e foi fiel a ele. Depois de um dia de festa para Deus e 1000 anos para nós de festa. Aí virá a nova Jerusalém. Esses que reinaram com Cristo. Que foram dignos com as vestes prontas. E aqueles que foram lançados nas trevas serão tirados de lá. Porque trevas exteriores não é um lugar como o lago de fogo. Os 2 grupos agora, aqueles que passaram pela disciplina quando o Senhor voltou e os que já foram dignos e não precisam da disciplina, se tornam a nova Jerusalém.
A Nova Jerusalém não é uma cidade física. Quando eu era criança, eu aprendi uma musiquinha que falava assim, que eu tinha uma cidade lá no céu que Deus foi preparar para mim. Tá errado, eu tenho uma... Não, eu sou parte da única cidade que tem lá no céu, que é a Nova Jerusalém. Assim como o templo é uma figura do povo de Deus, a lavoura é uma figura do povo de Deus, a vinha é uma figura do povo de Deus, a cidade também é uma figura do mesmo povo de Deus. São várias maneiras que o Senhor usou para revelar para a gente o que é a igreja, o reino de Deus. Então a Nova Jerusalém são todos os remidos do Senhor, os que participaram da festa do casamento e os que foram colocados nas trevas para serem disciplinados, porque têm a vida de Deus, mas foram desobedientes, se tornam o povo de Deus pela eternidade. Como é que se chama isso? Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém sou eu e você. Quem que é o morador dessa cidade? É o Criador, é Deus, o Pai, o Filho. Nós estaremos unidos para sempre, pela eternidade com Deus. Então aqui eu não entrei na questão daqueles que não são filhos, não entrei na questão da grande tribulação no seu aspecto negativo, nos cabritos e ovelhas, mas eu quero te encorajar para que o Senhor nos dê graça de nós sermos os dignos, porque nós não éramos dignos de participar da festa do casamento. Então as agulhadas doem um pouco quando você está bordando, não é verdade? E hoje nós estamos nesse processo. Qual é o processo? O Senhor está, olha, tricotando a nossa roupa celestial. E às vezes dói essas alfinetadas que nós ganhamos. Mas se nós permanecermos ali, na posição de noiva, Ele há de nos preparar para essa festa. E todos os que quiserem andar no caminho do Senhor, por piores que sejam, eu sou o pior deles, com certeza terão a oportunidade de estar com a veste pronta naquela hora. Então que o Senhor possa nos abençoar com a parábola das bodas do Filho do Rei. Deus é o Rei. Ele mesmo, como Filho, é o noivo. E nós somos essa noiva maravilhosa. Já estou cheio de ruga, ué. E lá Paulo fala que ele queria apresentar a igreja sem mancha, sem ruga. Como é que então eu estou todo enrugado? Eu não vou ter parte. Tudo isso é espiritual. É sem velhice. Pior coisa que tem é uma pessoa velha. O que é isso? Uma pessoa que ela vive pela ignorância dela. Mas quantas pessoas de tanta idade são jovens no seu espírito, na sua mente? É isso que o Senhor mostra. A igreja, ela não tem mancha, ela não tem ruga, ela não tem mácula. E nós todos temos esses problemas aí. O que fazer? Falar para o noivo: noivo, me limpa. Noivo, me ajuda a fazer o vestido da noiva. É isso que o Senhor quer, que a gente permaneça na posição de submissão a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te adoro, te louvo, te exalço, te agradeço pela tua palavra rica e abundante, que está disponível para todas as pessoas que lerem ela, com coração puro, com desejo de que o Senhor fale com ela. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra hoje está aberta para todo aquele que lê e crê. Não está nas mãos, Senhor, daqueles convidados especiais que manipulam a letra, achando que são melhores que os outros que não têm conhecimento da letra, e usam as letras da tua palavra para fazer sistemas, enganar, subornar e roubar o teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós queremos ser ensinados pelo próprio Senhor. E isso é verdadeiro e rico quando nós lemos a tua palavra. O Senhor fala conosco, individualmente e coletivamente. Me ajuda, Senhor, a estar preparado. Eu quero ser digno de estar nessa festa das bodas. Ajuda-me, papai. Amém. Deus te abençoe. Que você possa ter sido encorajado a ler a Bíblia. A Bíblia hoje não é privilégio de alguns. Por 1000 anos, as Escrituras esteve na mão do sistema religioso católico, na mão dos papas.
que proibiam o povo de ler a Bíblia. Queimava as pessoas que fossem ler a Bíblia. Mas não resolveu. Deus abençoou. E hoje a sua palavra está disponível para todas as pessoas. Se você não tem, você fala comigo que eu vou te dar uma de presente para você. Leva na sua casa. E Deus fala por meio da sua palavra. Você não precisa ir até alguém para aquela pessoa falar com você. De Deus. Não. Vai você e fala com Deus. Você ora. Você lê a Bíblia. Deus vai falar dentro de você e vai falar por meio da palavra. Não tenha dúvida. Você não precisa seguir nenhuma pessoa para você aprender da palavra de Deus. Você pode sim ter comunhão, trocar experiências, mas seguir aquela pessoa jamais. Que o Senhor me abençoe, que Ele tenha misericórdia de mim, que Ele se lembre de você também. Glória a Deus.